Bom dia, gente. Então, estamos aqui em mais uma live, né? Mais uma livezinha, nosso Conversando com Deus, volume 2, livro 2, tá? E a gente tá bem no finalzinho desse livro. E vamos lá, vamos para a nossa leitura matinal. Exercitando nosso cérebro, nossa mente. Vamos lá então. Daí Deus fala: eu estou sempre mudando. O que faz o Senhor mudar? Eu pergunto. Sua ideia sobre mim, seu pensamento sobre tudo é o que faz tudo mudar instantaneamente. Às vezes a mudança no todo é sutil, praticamente imperceptível. Dependendo do poder do pensamento. Mas quando há um pensamento forte ou coletivo, há um impacto tremendo, um efeito incrível, tudo muda. Então, haverá o tipo de grande calamidade mundial a que o Senhor se refere? Não sei, haverá? Você decide. Lembre-se de que está escolhendo sua realidade agora. Eu escolho que isso não aconteça. Então não acontecerá, a menos que se deixe que aconteça. Lá vamos nós de novo. Sim, você deve aprender a conviver com a contradição e deve compreender a maior verdade. Nada importa. Nada importa. Eu explicarei isso no livro 3. Bem, está certo, mas não gosto de ter de esperar por essas coisas. Já há muito aqui para assimilar. Dê um tempo para si mesmo, um pouco de espaço. Podemos continuar mais um pouco? Sim. Sinto que o Senhor está se despedindo. Sempre começa a falar assim quando está prestes a se despedir. Eu gostaria de falar sobre algumas outras coisas, como, por exemplo, seres de outro planeta. Eles existem? Na verdade, também vamos falar sobre isso no livro 3. Por favor, fale apenas um pouco sobre esse assunto agora. Você quer saber se há vida inteligente em outras partes do universo? Sim, é claro. É tão primitiva quanto a nossa? Algumas formas de vida são mais primitivas, outras menos, e algumas são muito avançadas. Já recebemos a visita de seres extraterrestres? Sim, muitas vezes. Com que objetivo? Pesquisar, em alguns casos, ajudar gentilmente. Como eles ajudam? Dão um apoio de vez em quando. Por exemplo, certamente vocês têm consciência de que fizeram mais progressos tecnológicos nos últimos 75 anos em toda a história da humanidade. Sim, creio que sim. Você acha que tudo, de aviões supersônicos a chips de computadores que vocês implantam em seus corpos para regular seus corações, veio da mente do homem? Bem, sim. Então por que o homem não os inventou há milhares de anos? Não sei. Creio que a tecnologia não estava disponível. Quero dizer, uma coisa leva a outra, mas a tecnologia inicial não existia. É tudo um processo de evolução. Você não acha estranho em um processo de evolução de 1 bilhão de anos haver, no espaço de 75 a 100 anos, uma grande e súbita compreensão? Não vê que foge ao padrão o fato de muitas pessoas agora, neste planeta, terem visto o aparecimento de tudo, do rádio ao radar e à eletrônica em suas vidas? Não percebe que o que aconteceu aqui representa um grande salto
um passo para a frente de tal magnitude e proporção que desafia toda a lógica. O que o Senhor está dizendo? Estou dizendo que considere a possibilidade de estarem sendo ajudados. Se estamos sendo ajudados tecnologicamente, por que não estamos sendo ajudados espiritualmente? Por que não estamos tendo alguma ajuda com essa mudança de consciência? Vocês estão tendo? Eu estou? O que você acha que é este livro? Além disso, todos os dias novas ideias, novos pensamentos, novos conceitos estão sendo colocados diante de você. O processo de mudar a consciência, aumentando a consciência espiritual de todo o planeta, é um processo lento. É preciso tempo e grande paciência, vidas inteiras, gerações. Mas pouco a pouco vocês estão chegando lá, estão mudando gradualmente. A mudança ocorre devagar. E o Senhor está me dizendo que seres extraterrestres estão nos ajudando nisso? Sim, eles estão entre vocês agora em um grande número. Eles já ajudam há anos. Por que não se mostram? Não revelam quem são? Isso não tornaria o seu impacto muito maior? Seu objetivo é ajudá-los na mudança que vem, que a maioria de vocês deseja. Não criá-la, encorajá-la, não forçá-la. Se eles revelassem quem eram, vocês seriam forçados, pelo mero poder de sua presença, a prestar-lhes muitas homenagens e dar muita importância às suas palavras. É preferível que as pessoas revelem a sua própria sabedoria. A sabedoria que vem de dentro não é facilmente ignorada como a que vem de fora. A sabedoria que vem de dentro não é facilmente ignorada como a que vem de fora. Você tende a acreditar mais naquilo que criou do que naquilo que disseram. Nós algum dia os veremos, conheceremos esses visitantes extraterrestres como realmente são? Ah, sim. Virá o tempo em que suas consciências se elevarão e seus medos desaparecerão, e eles se mostrarão para vocês. Alguns desses seres já fizeram isso, com uma pequena quantidade de pessoas. E quanto à teoria que cada vez se torna mais popular de que esses seres são malévolos, há alguns que querem nosso mal? Há alguns seres humanos que querem o seu mal? É claro que sim. Alguns desses seres, os menos evoluídos, podem ser julgados por vocês do mesmo modo. Contudo, lembre-se de minha recomendação. Não julgue. Ninguém faz nada errado, dado o seu modelo do universo. Alguns seres avançaram em sua tecnologia, mas não em seu pensamento. Sua raça é até certo ponto assim. Mas se esses seres malévolos são tão tecnologicamente avançados, é claro que poderiam nos destruir. Como impedi-los? Vocês estão sendo protegidos. Estamos? Sim. Estão tendo a oportunidade de cumprir o seu próprio destino. Sua consciência criará o resultado. O que significa que nisso, como em todas as coisas, o que você pensa é o que obtém. Que o que teme é o que atrairá. Que aquilo o que resiste é o que persistirá. Que aquilo para o que você olha desaparece, dando-lhe uma chance de recriá-lo repetidamente. Se desejar ou bani-lo para sempre,
da sua experiência, que é aquilo que escolhe experimenta. Por alguma razão não parece ser assim em minha vida. Por alguma razão não parece ser assim em minha vida. Porque você duvida do poder, duvida de mim. Provavelmente essa não é uma boa ideia, definitivamente não. Acabou o capítulo 19, estamos entrando no capítulo 20. Por que as pessoas duvidam do Senhor? Porque duvidam de si mesmas. E por que duvidam de si mesmas? Porque foram ensinadas a fazer isso. Por quem? Por pessoas que afirmavam estar me representando. Não entendi por quê. Porque esse foi o modo, o único modo de controlá-las. Veja bem, você deve duvidar de si mesmo, ou reivindicará todo o seu poder. Isso não seria bom, nada bom. Não para as pessoas que atualmente o detêm. Elas detêm o poder que é seu e sabem disso. E o único modo de conservá-lo é evitar que o mundo enxergue e então resolva os dois maiores problemas da experiência humana. Quais? Bem, eu os discuti repetidamente nesse livro. Então, resumindo, quase todos, se não todos, os problemas e conflitos do mundo e seus problemas e conflitos como indivíduos seriam resolvidos se vocês, como uma sociedade, abandonasse o conceito de separação, adotassem o conceito de visibilidade. Olha só, conceito de separação e visibilidade. Porque nós somos um, né? Então esse é só um conceito que a gente está separado. Então o importante é a gente conseguir abandonar o conceito de separação e se tornar o mais transparente possível. Nunca se vejam novamente como separados um do outro e de mim. Nunca digam nada além de toda a verdade para todo o mundo. E nunca mais aceitem algo menos que a sua maior verdade sobre mim. A primeira escolha produzirá a segunda, porque quando vocês virem e compreenderem que são um com todos, não poderão mais contar uma mentira, esconder dados importantes ou deixar de ser totalmente visíveis para todas as outras pessoas, porque saberão que isso é de seu interesse. Mas essas mudanças de paradigma exigirá grande sabedoria, coragem e determinação, porque o medo se instalará no interior desses conceitos e dirá que são falsos. Estará no centro dessas verdades magnificentes e as fará parecer mentiras. O medo as distorcerá, desprezará e destruirá, e por isso será o seu maior inimigo. Contudo, você não terá de, não poderá. Contudo, você não terá de, assim, não poderá produzir a sociedade pela qual ansiou e com que sempre sonhou até ver com sabedoria e clareza a verdade máxima, que aquilo que faz com o próximo, faz consigo mesmo, que aquilo que deixa de fazer pelo próximo, deixa de fazer por si mesmo. Que o sofrimento do próximo é o sofrimento, que a alegria do próximo é a sua alegria. E que quando você nega qualquer parte disso, nega uma parte de si mesmo. Chegou o momento de afirmar-se, de voltar a ver-se como quem realmente é, e assim tornar-se novamente visível. Porque quando você e seu verdadeiro porque quando você e seu verdadeiro relacionamento com Deus se torna visível, nós nos tornamos indivisíveis
e nada jamais nos dividirá. Então aqui a gente está tendo uma exposição do que Deus está falando. A gente tem que se tornar indivisível com Deus. A gente tem que se tornar uma só carne. É isso que Jesus veio falar para a gente, mostrar para a gente o nosso caminho, né? Então a gente se afastou de Deus para ter a experiência da escuridão, né? Da tristeza, da melancolia, do desamor, né? Várias experiências que a gente teve em estar se afastando da luz. Mas na realidade máxima, a gente é a própria luz, a gente é a própria Deus. A gente só faz o que? Entra no véu de esquecimento, aqui, vem para a Terra, e a gente faz de conta que a gente não se lembra. Por isso que a verdade, quando a gente escuta uma verdade como essas, não é quem fala, mas a verdade por si só ressona dentro da gente como uma verdade instalada, né? E a gente consegue, por ressonância, captar e reagir, né, a essa verdade. Nosso corpo todo, né, nossas células, todas elas, o campo bioeletromagnético responde à verdade. E apesar do fato de que você viverá novamente na ilusão da separação, usando-a como uma ferramenta para recriar o seu eu, daí em diante se moverá através de suas encarnações com iluminação, vendo a ilusão como aquilo que é, usando-a alegremente para experimentar qualquer aspecto de quem nós somos e que deseje. E contudo, nunca mais o aceitando como realidade. Você nunca mais terá de usar o artifício do esquecimento para recriar o seu eu, mas usará conscientemente a separação, apenas escolhendo manifestar-se como aquilo que é, separando por uma razão particular e com um determinado objetivo. E assim, quando você for totalmente iluminado, isto é, de novo, cheio de luz, poderá até mesmo escolher como sua razão particular para retornar à vida física, fazer outras pessoas se lembrarem de quem são. Poderá escolher retornar para esta vida física não para criar e experimentar um novo aspecto do seu eu, mas para trazer a luz da verdade para este lugar de ilusão e para que outras pessoas possam ver. Então, você será aquele que traz a luz, parte do despertar. Há outros que já fizeram isso. Eles vieram aqui para nos ajudar e saber quem somos? Sim, são almas iluminadas, evoluídas. Não buscam mais a próxima experiência mais elevada de si mesmos. Já tiveram a experiência mais elevada. Trazem as boas notícias. Mostrarão a vocês o caminho e a vida de Deus. Dirão: eu sou o caminho e a vida. Sigam-me. Então, lhes mostrarão o que é viver na glória eterna da união consciente com Deus, que é chamada de consciência de Deus. Nós estamos sempre unidos, vocês e eu. Não podemos deixar de estar. Isso é simplesmente impossível. Contudo, vocês vivem agora na experiência inconsciente dessa unificação. Também é possível viver no corpo físico em união consciente com tudo que é, com a consciência da verdade máxima, na expressão consciente de quem realmente são. Quando você fizer isso, servirá de modelo para todas as pessoas que estão vivendo no esquecimento. Você se tornará um lembrete vivo e assim evitará
que elas se percam para sempre em seu esquecimento. Isso é o inferno. Isso é o inferno. Perder-se. Isso é o inferno. Perder-se para sempre no esquecimento. Contudo, eu não permitirei que aconteça. Não permitirei que uma única ovelha se perca, mas enviarei um pastor. De fato, enviarei muitos pastores, e você pode escolher ser um deles. E quando as almas forem despertadas de seu sono, lembradas novamente de quem são, todos os anjos do céu se rejubilarão com elas, porque estavam perdidas e foram encontradas. Há pessoas assim, santas em nosso planeta. Elas não existiram apenas no passado, mas também existem agora, não é? Sim, sempre existiram, sempre existirão. Eu não os deixarei sem mestres, não abandonarei o rebanho. Sempre o enviarei através de meus pastores. E há muitos deles em seu planeta, agora, como também em outras partes do universo. E em algumas partes do universo, esses seres vivem em constante comunhão e na expressão da maior verdade. Essas são as sociedades iluminadas das quais falei. Elas existem, são reais, e lhes tem enviado seus emissários. O Senhor está dizendo que Buda, Krishna e Jesus eram seres de outros planetas? Foi você quem disse isso, não eu. É verdade. É a primeira vez que ouviu falar nisso. É a primeira vez que ouviu falar nisso? Não, mas é verdade. Você acha que esses mestres existiam em algum lugar antes de virem para a Terra e que voltaram para lá depois de sua assim chamada morte? Sim. E onde acha que fica esse lugar? Sempre achei que era no que chamamos de céu. Achei que tinham vindo do céu. E onde acha que é o céu? Não sei, creio que em outra esfera, outro mundo. Outro mundo? Sim, mas estou entendendo. Mas eu o teria chamado de mundo espiritual, não de outro mundo como o conhecemos, não de outro planeta. É o mundo espiritual, mas o que faz pensar que esses espíritos santos não podem ou não escolheriam viver em outra parte do universo, como fizeram quando vieram para o seu mundo? Creio que nunca pensei nisso dessa forma. Nunca tive essa ideia. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Seu maravilhoso metafísico William Shakespeare escreveu isso. Então Jesus era um ser de outro planeta? Eu não disse tal coisa. Bem, ele era ou não. Tenha paciência, meu filho. Você está sendo muito apressado. Há mais, muito mais. Temos outro livro inteiro para escrever. Quer dizer que tenho de esperar pelo livro 3. Desde o início eu lhe disse, prometi, que haveria 3 livros. O primeiro trataria de verdades da vida e desafios individuais. O segundo discutiria as verdades da vida como uma família neste planeta. E o terceiro trataria de verdades universais relacionadas com questões eternas. Nele serão reveladas os segredos do universo, a menos que não sejam. Ah, puxa vida, não sei por quanto tempo vou aguentar isso. Quero dizer, estou realmente cansado de conviver com a contradição. Como o Senhor disse, quero que
o que é. Não quer? Quero que o que é seja. Quero que o que é seja. Então assim será, a menos que não seja. É isso. Você acertou. Agora entende a dicotomia divina, entende todo o quadro, compreende o plano. Tudo que sempre existiu, existe e sempre existirá. Existe agora. E, portanto, tudo que é. Entretanto, tudo que é está constantemente mudando, porque a vida é um processo contínuo de criação. Por isso, em um sentido muito real, tudo que é não é. Esse ato de ser nunca é o mesmo, o que significa que o ato de ser não é. Esses trocadilhos aí meio que embaralham a nossa mente, né, gente? Vou repetir. Esse ato de ser nunca é o mesmo. O ato de ser nunca é o mesmo. E o que significa o que significa que o ato de ser não é. Bem, queira me desculpar, mas credo, como assim pode ter um significado? Não tem. Mas você está sendo apressado de novo. Cada coisa a seu tempo, meu filho. Esses e outros grandes mistérios serão compreendidos depois da leitura do livro 3, a menos, todos juntos agora, que não seja. Exatamente. Está bem, já basta. Mas por quanto tempo para as pessoas está bem. Para as pessoas que talvez nunca leem esses livros, que caminhos podem ser seguidos aqui e agora para que haja um retorno para a sabedoria, a clareza e Deus? Precisamos nos voltar para a religião? Esse é o elo que está faltando? Voltem-se para a espiritualidade, esqueçam-se da religião. Essa fase vai irritar muitas pessoas. As pessoas reagirão a todo este livro com irritação, a menos que não reajam, porque o Senhor diz para nos esquecermos da religião, porque ela não é boa para vocês. Compreenda que para a religião organizada ser bem-sucedida, tem de fazer as pessoas acreditarem que precisam dela. Para as pessoas terem fé em alguma coisa, tem de primeiro perder a fé em si mesmas. Por isso, a primeira tarefa da religião organizada é fazê-lo perder a fé em si mesmo. A segunda é fazê-lo ver que ela tem as respostas que você não tem. E a terceira e mais importante é fazê-lo aceitar as suas respostas sem questioná-las. Se questioná-las, começará a pensar. Se pensar, começará a se voltar para aquela fonte interior. A religião não pode permitir que faça isso, porque você poderá ter uma resposta diferente da dela. Por esse motivo, a religião tem de fazê-lo duvidar de seu eu, de sua própria capacidade de ter um pensamento lógico. O problema para a religião é que, com muita frequência, o tiro sai pela culatra. Porque se você não pode deixar de duvidar dos seus próprios pensamentos, como pode não duvidar das novas ideias sobre Deus que a religião lhe deu? Logo, até mesmo
duvidará da minha existência, do que, ironicamente, nunca duvidou. Quando vocês viviam de acordo com o seu conhecimento intuitivo, talvez não me entendessem muito bem, mas sabiam definitivamente que eu estava lá. Foi a religião que criou os agnósticos. Qualquer pensador lúcido que veja o que a religião tem feito deve presumir que ela não tem Deus, porque foi a religião que encheu o coração do homem de temor a Deus, quando antes ele amava aquele que é em todo o seu esplendor. Olha só, gente, por isso que hoje eu falo que eu não tenho religião, né? Depois que eu, aos 33 anos, aí eu tive vários encontros com Deus, né? E eu olhei para tudo isso, para as religiões, né? Tantas religiões, né, que tem, né? Tem mais de 100 e poucas religiões aí nesse planeta, né? A religião ela é pautada no dogma, né? No conceito do tem que ser assim. E a gente está aqui justamente para fortalecer o nosso encontro íntimo com a nossa verdade interior. Todo o resto é uma verdade exterior, né, pautada num conjunto de pessoas. Eu digo sempre assim, a religião, a base dela é meio que uma domesticação. Você sair do animal, né? Não matará, não furtar, tudo isso são o quê? São como se fossem regras, né? Quando tu entra na espiritualidade, você já não precisa dessas regras, porque você já vive elas, né? Você já tem essa vivência delas, você já é. Então, quando eu sou, eu não preciso mais seguir uma cartilha, né? Uma dogmação, né? Eu já estou em presença, eu já sou um com o Pai. Se eu já sou um com o Pai, qual a necessidade de eu ter que ir em algum lugar ou ter que seguir algo? Se eu já sou, eu só sigo algo se eu necessito. Se eu não necessito, eu não sigo. Então, eu vejo que as religiões, né, em muitos movimentos da vida, elas são necessárias, né? Tudo que nós estamos vivendo, ela foi necessária. Foi e é necessário, por isso que existe. É uma etapa da escola, né? Até chegar um momento que ela não é mais necessária, né? Se você for estudar o alto cristianismo, né, além da esfera católica, evangélica, né, todas essas questões religiosas, e transcender isso, ir ao contato do próprio Cristo, sem nenhuma titulação, né, nenhuma dogmação, nenhuma bandeira, que eu sou isso, simplesmente ir ao ponto onde há conexão com Cristo, né, com Cristo que já é dentro de você. Você vai ver que não há por que ter a necessidade da religião, né? Porque a religião está dizendo religar. Como é que você vai religar algo que é impossível de não estar ligado? A única impossibilidade no universo é a gente deixar de estar com Deus. É a única. Não existe. É a mesma coisa que uma criança fala: você, né, seu pai, você não é meu pai, não sei o quê. É impossível isso. Você sempre vai ser filho do Pai. Sempre. Queira você não, tenha amnésia ou não,
tenha qualquer coisa que você escolhe ter na sua vida, é impossível você perder essa titularidade. Certo, gente? Vamos lá. Foi a religião que mandou o homem se curvar diante de Deus, quando antes ele se levantava alegremente para ir ao seu encontro. Foi a religião que sobrecarregou o homem de preocupações com a ira divina, quando antes ele procurava Deus para aliviar seu fardo. Foi a religião que disse ao homem para se envergonhar de seu corpo e suas funções mais naturais, quando antes ele louvava essas funções como as maiores dádivas da vida. Foi a religião que ensinou a vocês que devem ter um intermediário para chegar a Deus, quando antes vocês achavam que chegavam a Deus apenas vivendo com bondade e na verdade. Isso aqui é muito forte nas religiões, gente. Pode ver, toda religião ela tem uma pessoa, uma entidade, algo que você precisa para essa intercessão, né? Isso é muito clichê nas religiões, né? Sempre tem que ter um intermediário para chegar a Deus, sempre tem um intermediário que você não consegue chegar. E a espiritualidade justamente explica o contrário. Através da sua vida, da sua interiorização, é que você vai conseguir chegar a Deus. Porque a gente normalmente faz o quê? A gente pega exemplos de pessoas que chegaram e através desses exemplos a gente quer chegar. Mas se a gente for pensar racionalmente, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos únicos. Então, cada unicidade dessa expressão divina que somos nós tem um caminho, e um caminho diferente, porque nós somos diferentes. Consegue entender? Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente se liberta disso. Jesus foi Jesus, Krishna foi Krishna, Buda foi Buda, Gandhi foi Gandhi, Madre Teresa foi Madre Teresa, São Francisco foi São Francisco. Eu sou Francisco de Alma, você é Dona Inês, você é fulana, você é Ana, você é... Consegue entender? Cada um de nós tem a vibração divina que é diferente. E isso que é muito difícil a gente entender, porque a gente aceitar essa diferença. Porque a gente quer que todos ao nosso redor pensem igualmente a gente. Pensem igualmente a gente. Captaram? Foi a religião que ordenou aos seres humanos que adorassem a Deus, quando antes eles o adoravam porque era impossível deixar de fazê-lo. Em todos os lugares foi a religião que criou a desunião, que é o oposto de Deus. Pensa, né, gente? Olha só, a minha religião é a certa. Se não for pela minha religião, nós vamos matar todo mundo. Olha quantas religiões já fizeram isso. A católica com as cruzadas, o islamismo, né? Essas duas que eu mais conheço, que fez isso, né? E que ainda em muitos lugares continua fazendo, né? Então, assim, o meu Deus, né? O meu Deus não, o meu intermediário, o meu intermediário é mais forte do que o de vocês, né? Se você for falar com um índio,
ele vai falar de Tupã, ele vai falar das energias da natureza, né, do sol, da chuva, do Deus do leste e do oeste, né? Então assim, depende onde você cresceu, a espiritualidade ali é diferente, porque são pessoas diferentes e tá tudo certo. Olha quantos abusos foram feitos quando a coroa portuguesa, espanhola, chegou aqui no Brasil, né, na América do Sul, na América mesmo, na América lá com os indígenas, né? Olha só. E hoje a gente diz que eles são seres primitivos. Eu digo que eles são seres evoluídos. Porque o que acontece? Hoje a gente corre atrás do quê? De casa, apartamento e carro. Hoje a gente corre atrás de bens materiais, do dinheiro. E eles não tinham isso, eles não tinham que correr atrás disso. Na realidade, eles não corriam atrás, eles viviam em paz. Deu até uma poesia. Por quê? Eles viviam a vida, acordavam, dormiam, se relacionavam. E tudo tinha um ciclo natural acontecendo. E quando a gente que eu digo, nós neles, naquele tempo remoto lá, né, passado, começamos a deixar o nosso ego invadir, dizer, não, eu estou certo e os outros não estão. O que aconteceu? Eu tenho a necessidade de controlar. E quando eu quero controlar, dá um problema. Vamos lá. A religião separou o homem de Deus, dos outros homens e da mulher. Algumas religiões realmente dizem ao homem que ele é superior à mulher, como afirmam que Deus é superior ao homem, preparando assim o cenário para as maiores injustiças cometidas contra metade da raça humana. Eu lhe digo que Deus não é superior ao homem e que o homem não é superior à mulher, que essa não é a ordem natural das coisas, mas é o modo como todos que tinham poder, a saber, os homens, queriam que fosse quando formaram suas religiões que adoravam o sexo masculino, rejeitando sistematicamente metade do material de sua versão final das Sagradas Escrituras e distorcendo o restante para ficar de acordo com o seu modelo masculino do mundo. É a religião que insiste até hoje em que as mulheres são um pouco inferiores, cidadãs espirituais de segunda classe, de algum modo não adequadas para ensinar e pregar a palavra de Deus ou exercer funções sacerdotais junto ao povo. Vocês conhecem alguma religião que faz isso? Chega a ser até engraçado, né, gente? Chega a ser até engraçado. Da viagem, sabe? Eu sempre pensei nisso, né? Como é que o cara, né, um seminarista, né? Minha mãe trabalhou no seminário, então eu convivi um pouco com a turma lá. Pensa, os caras tudo com 18 anos, 17 anos ali, 15 anos, hormônio à flor da pele, tendo que ficar ali reclusos, estudando, né, para se tornar padres. Na minha maneira de ver, é antinatural. Eu achava aquilo uma loucura e continuo achando. Por quê? Porque ele tem um corpo, ele é homem, ele tem seus instintos básicos e ele veio para esse mundo para realmente ter uma experiência, né? Então,
essa questão dos sacerdotes, né? Ah, mas lá na Bíblia de Djalma está escrito que o sacerdote... Não, na Bíblia também está escrito, no Velho Testamento, que Deus era vingativo, que Deus mandava matar, que Deus isso, que era sacrifício para cá, sacrifício para lá, e dá-lhe cordeiro, e dá-lhe ave, e dá... Eita matança do caramba! Sendo que o primeiro ponto, se você sabe que você é um com o todo, como é que você vai matar qualquer coisa? Consegue entender como é uma viagem? É uma viagem, gente. É uma viagem. É uma viagem tão grande que você vai lá e tira a vida das outras pessoas, ou dos outros seres, dos animais, até dos vegetais, pela simples ilusão que te colocaram e que você se colocou. Porque na última esfera de responsabilidade você sempre é responsável por tudo que te acontece, né? Sempre você é responsável. Então olha aqui, como as crianças, vocês ainda discutem que sexo deve escolher para essas funções. Eu lhe digo que todos vocês são sacerdotes, todos. Não há uma pessoa ou classe de pessoas mais adequadas do que outra para realizar a minha obra, mas muitos de seus homens são como as suas nações, ávidos por poder. Eles não gostam de partilhá-lo, só de exercê-lo, e construíram um mesmo tipo de Deus, um Deus ávido por poder, que não gosta de partilhá-lo, só de exercê-lo. Eu lhe digo que a maior dádiva de Deus é partilhar o seu poder. Eu gostaria que vocês fossem igual a mim, mas não podemos ser iguais ao Senhor. Isso seria uma blasfêmia. Blasfêmia é terem ensinado a vocês essas coisas. Eu lhe digo que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. E foi esse destino que vieram cumprir. Mas vocês não vieram aqui para se esforçar e nunca chegar lá. Tampouco eu os enviei em uma missão impossível de ser cumprida. Acreditem na bondade de Deus e na bondade da criação divina, a saber, seus eus sagrados. O Senhor disse uma coisa nesse livro que me intrigou. Gostaria de voltar a ela ao chegarmos ao final deste volume. Disse: o poder absoluto não exige coisa alguma. Essa é a natureza de Deus. Agora você compreendeu. Eu disse: Deus é e pode ser tudo. Não há coisa alguma que não seja. E tudo que ele experimenta de si mesmo, experimenta em, como e por meio de você. Em minha forma mais pura, sou o absoluto. Sou absolutamente tudo e, portanto, não preciso de coisa alguma. E não desejo ou exijo absolutamente nada. A partir dessa forma verdadeira, pura, eu sou como você me faz. É como se você finalmente visse Deus e dissesse: bem, o que fazer disso? Contudo, não importa o que faz de mim. Eu não posso esquecer da minha forma mais pura e sempre voltarei a ela. Todo o resto é ficção. É algo que você está construindo. Há aqueles que fariam de mim um Deus invejoso. Mas quem poderia ser invejoso quando tem e é tudo? Há aqueles que fariam de mim um Deus colérico. Mas o que me tornaria colérico quando não posso ser ferido ou prejudicado de forma alguma? Há aqueles que fariam de mim um Deus vingativo, mas de quem eu me vingaria, já que tudo que existe sou eu? E por que eu me puniria por simplesmente criar?
Ou se você pensa em nós como separados, por que eu o criaria? Dar-lhe-ia o poder de criar, a liberdade de escolha para criar o que deseja experimentar, e então o puniria para sempre por fazer a escolha errada? Eu lhe digo que eu não faria isso, e que nessa verdade está a sua libertação da tirania divina. Na verdade, não existe tirania, exceto em sua imaginação. Você pode voltar ao lar quando quiser. Podemos ficar juntos de novo sempre que desejar. O êxtase de sua união comigo deve ser redescoberto por você, no cair de um chapéu, na sensação do vento em seu rosto, no som de um grilo sob o céu estrelado em uma noite, na primeira visão de um arco-íris e no primeiro choro de um recém-nascido, no último raio de um pôr-do-sol espetacular e no último suspiro de uma vida espetacular. Eu estarei sempre com você até o final dos tempos. Sua união comigo é completa, sempre foi e sempre será. Você e eu somos um, agora e para sempre. Vá e faça da sua vida uma afirmação dessa verdade. Faça os seus dias e suas noites serem reflexos da ideia mais elevada dentro de você. Permita que seus momentos atuais sejam cheios do êxtase espetacular de Deus manifestado através de você. Faça isso através da expressão do seu amor, eterno e incondicional, por todos aqueles cuja vida toca. Seja uma luz na escuridão e não a amaldiçoe. Seja aquele que traz a luz. Você é isso, então o seja. E assim a gente acaba o livro 2 do Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch. Para mim é um livro fantástico, com verdades monumentais, verdades que nesse momento eu declaro ser a minha verdade, né? Aqui tem a nota do autor, tá? Nota do autor. E daí a gente dá uma lidinha amanhã nessa nota do autor aqui, que eu acho que é bem legal, tá, gente? Acho que é bem legal dar uma lida. Eu deixo para amanhã, tá? Pra gente ler essa nota do autor aqui, tá bom? Gratidão. Oi, 6h58, a gente estendeu um pouquinho mais a live, porque eu queria acabar ele aqui, né? E dentro desse fluxo da verdade que a gente estava também, não era legal parar, era realmente chegar até esse ponto. Seja aquele que traz a luz. E a minha vida é isso. A minha vida é isso. 24 horas por dia. Sempre trazendo luz. Tamo junto.